Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do espírito é vida e paz. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. E os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Ora, se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. Louvado seja Deus. Que coisa maravilhosa, né? Os que se inclinam para a carne estão agradando a carne, estão agradando as coisas desta vida, estão procurando as coisas desta vida, mas aqueles que se inclinam para o Espírito, eles estão buscando a vida verdadeira e não essa vida fútil, esta vida de futilidades que muitas vezes as pessoas estão vivendo aqui neste mundo. É uma realidade, isso que nós vemos. E isso se mostra claramente. É claro que nós não estamos aqui julgando um ou outro, aquele ou esse, né? Porque muitas vezes também existem aquelas questões que nós já comentamos aqui, né? Da falsidade, da hipocrisia, que as pessoas se parecem, né? Com santos, parecem que são pessoas maravilhosas, boas, porém, na verdade, não são. É a questão da queda humana, no sentido de querer se mostrar como bom e, na verdade, não ser bom. Saber que é falho e não se mostrar como verdadeiramente é, quer se mostrar como alguém que superou a falsidade, que superou todas essas coisas, mas que, na verdade, ainda vive neste âmbito da carne, nesta criancice da carne, muitas vezes realizando essas obras da carne, que não são as obras do Espírito. As obras do Espírito nós vemos lá em Gálatas capítulo 5, se eu não me engano, né? Que são as obras da carne são porfias, discussões e tantas outras coisas, né? Soberbas, etc. E as obras do Espírito, ou fruto do Espírito, é amor, paz, alegria, né? Todas essas coisas boas que nós temos, que nós vivemos, que nós podemos ter, a fé, né? O amor. Sim, essas coisas são coisas que contra elas não há lei. E por isso nós desejamos essas coisas do Espírito, coisas como essas, do Espírito, coisas boas, coisas que vêm trazer um resultado positivo na nossa vida. E as obras da carne, ou seja, os desejos da carne, os desejos da concupiscência carnal, vão sempre nos trazer problemas, vão sempre nos trazer, nos colocar para baixo, vão sempre nos colocar diretamente para nós estarmos sempre suprimidos na nossa alma, com tristeza. E muitas vezes, embora a gente tente tapar o sol com a peneira, buscando as diversões deste mundo, as diversões carnais, porém não adianta. No final, nós vamos ver que este tipo de vida não vai ser agradável, porque aquele que quer se satisfazer neste mundo vai perder a sua vida, ou seja, aquele que quiser ganhar a sua vida neste mundo vai perder a sua vida. É isso que Jesus quer dizer. Aquele que quer se satisfazer com tudo aqui neste mundo, quer utilizar de tudo que existe neste mundo para o seu próprio prazer, ele vai acabar se perdendo. Mas aquele que quer anular a sua vida, mesmo que você tenha que deixar de realizar muitas dessas coisas que você talvez gostaria tanto de fazer, que a sua carne pede para que você faça, mas
Se você deixar essas coisas de lado e procurar as coisas do Espírito, você vai estar agradando a Deus e, portanto, você vai estar sendo livre desta geração que está caída, desta geração que está perdida, está se perdendo com as concupiscências, com os desejos da carne, que não tem nada a ver com o Espírito. São contrários, são coisas contrárias, totalmente contrárias. As coisas da carne, os desejos da carne são contrários aos desejos do Espírito. E aqui não fala somente do Espírito de Deus, fala que o nosso Espírito deve buscar as coisas do Espírito de Deus, para nós podermos andar em Cristo Jesus e sermos pessoas espirituais, pessoas que vão viver segundo o Espírito de Deus, não mais segundo a nossa própria vontade, segundo a vontade do nosso Espírito, mas segundo a vontade do Espírito de Cristo. Louvado seja Deus. E se Cristo está em nós, como diz aqui, né, o corpo na verdade está morto, mas por causa do pecado, né, ele está morto, mas o espírito vive por causa da justiça. Ou seja, é melhor você ter um corpo morto por causa do pecado, mas viver para Deus em espírito de justiça, ou seja, fazendo as obras de justiça, fazendo as coisas importantes que Deus quer que você faça na sua vida, fazendo as obras boas que Deus quer que você faça, as coisas corretas, as coisas certas. Então faça, viva dessa forma, mesmo que o seu corpo venha a padecer devido ao pecado, devido a aquela coisa que nós sabemos que o nosso corpo carnal nos puxa como um imã para as trevas, para o mundo, para os nossos próprios desejos carnais. Porém, nós devemos, mesmo tendo esses desejos carnais, rejeitar esses desejos, anular esses desejos na nossa vida para viver segundo o Espírito de Deus, que é o Espírito de justiça, e vivermos para a justiça de Deus, vivermos para fazer as obras de Deus, vivermos para fazer as boas ações, as boas obras que Deus preparou para nós realizarmos para a salvação.